Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Frederico Grunewald. Eu sou aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, e estou ligado ao Conservatório Estadual de Música e de França Americano, nosso conservatório aqui de Juiz de Fora. Eu sou bacharel em violão pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tenho licenciatura em música pela Faculdade Mozart T1 de São Paulo. Sou musicoterapeuta também, tenho especialização em musicoterapia. Fiz o meu mestrado em música, né? Mestrado profissional em música na Unirio e atualmente estou cursando o curso de doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora, na linha de Artes, Culturas e Linguagens, Poéticas Visuais e Musicais. Hoje eu pretendo falar aqui com vocês sobre um importante pedagogo do violão, Otton da Rocha Neves, para quem não conhece. Essa palestra hoje que eu vou ministrar para vocês tem a ver com a minha pesquisa de mestrado na Unirio. E esse título aí é o título da dissertação da minha palestra. Do meu livro, da minha dissertação, O Legado de Otton da Rocha Neves à Pedagogia do Violão na Zona da Mata Mineira, Antologia de Obras e Biografia. Eu queria começar a palestra explicando um pouco sobre o contexto, né, e os antecedentes da minha pesquisa. Bom, em 2017, eu ainda era professor de violão do conservatório, estava já desde 2016, né, como professor, e eu comecei a utilizar alguns materiais didáticos nas minhas aulas. Algumas músicas, por exemplo, Ciclista, tema da Sinfonia Surpresa do Haydn, O Pastorzinho, algumas músicas que eram assim, que funcionavam muito bem assim na prática didática, sabe, com os alunos. E eu comecei a observar que aquilo estava funcionando muito bem. Às vezes eu não sabia quem era o autor. Mais para frente eu comecei a fazer uma pesquisa e eu pude perceber que o autor dessas obras, aquele que escrevia, né, que compunha e que arranjava e adaptava algumas obras para o violão, era o Otton da Rocha Neves. E depois, com o tempo, eu visualizei uma placa em cima da sala 24 que nós temos lá no conservatório. Essa placa é uma homenagem, né, aos 30 anos do curso de violão no Conservatório de Juiz de Fora. Aí está um pouco cortado, mas é 2006, Espaço Professor Otton da Rocha Neves, em homenagem aos 30 anos do curso de violão. Então, 30 anos do curso de violão, né, do conservatório. Aquilo me intrigou muito, porque eu comecei a me perguntar assim, quem que é Otton da Rocha Neves? Quem que é essa pessoa, né? A gente tem uma placa aqui em homenagem a ele, mas muito pouco se fala. Era recém-chegado, né, como professor, muito pouco se fala sobre ele. A gente percebe que ele tem algumas músicas e tal, e aí começou a despertar um interesse meu na pesquisa, né, mesmo, do professor, do legado, né, de Otton da Rocha Neves. Então, em 2018 eu entrei com um projeto, né, no mestrado profissional em ensino das práticas musicais da Unirio, para poder falar, né, para poder pesquisar sobre Otton da Rocha Neves, a vida e a obra dele. O objetivo era criar um livro, dissertação sobre o compositor, porque assim, num primeiro momento, depois que eu comecei a pesquisar, eu comecei a observar que tinha pouca coisa escrita sobre ele.
Eu não conseguia muito assim observar, faltava um pouco de bibliografia, não de bibliografia de música, né? Das partituras, porque ele produziu muito, né, ao longo da vida dele, mas sobre a própria vida, né, sobre a ideia, assim, os caminhos, a fundamentação teórica dele, como que ele pensava didaticamente, né, em como ensinar violão para os alunos, como que ele pensava sobre as suas composições, como que ele compunha. Nada disso eu tive, tem muita pouca coisa escrita sobre ele nesse sentido. O meu orientador foi o professor Nicolas, na Unirio, ele que me orientou. E a minha metodologia, eu comecei, né? Eu não tenho muita bibliografia, mas eu vou ter que procurar, né? O que que tem sobre o Otton para eu falar sobre ele. E aí eu comecei a observar, né? Comecei a entrar em contato com muitos alunos, ex-alunos do professor Otton, né? Aqui em Juiz de Fora principalmente, e familiares dele. E aí eu comecei a observar que tinha algumas coisas que ele tinha publicado, né? Principalmente através da editora Irmãos Vitale. Esse é um estudo sobre quiálteras, que ele publicou em 85. Depois eu fui ter acesso a esse estudo, ao manuscrito, com o sobrinho dele, Paulo Murilo, também professor de violão aqui de Juiz de Fora. Festa junina, suíte brasileira, marchinha, rancheira, polca, seresta, chorinho. Métodos de violão, guitarra espanhola, volume 3 e o volume 4. Percebe que a suíte Festa Junina e o estudo sobre quiálteras foram publicados na década de 80. Esses métodos de violão, eu vou falar mais para frente depois um pouquinho sobre ele, ele foi publicado na década de 60, né? Através de Mário Mascarenhas, que era tio de Otton da Rocha Neves. E ele observou, o Mário Mascarenhas ele tinha uma relação muito boa com a editora Irmãos Vitale, ele observou que o Otton tinha um certo talento para poder escrever para violão, e ele gostava muito dessa prática de escrita, sabe, sobre escrever para violão, partitura, e fazer arranjo e adaptação, e gostava de lecionar, né? Então, o Mário Mascarenhas convidou ele para integrar a coleção Mascarenhas para violão, e aí esses dois métodos foram feitos por ambos, né? Mas a parte toda musical foi feita pelo Otton da Rocha Neves. Ele fez também uma coletânea de peças fáceis para violão, ele compila, né, estudos do período clássico e romântico, né, Carcasse, Fernando Sor, Dionísio Aguado. Ele compila, pega esse material, alguns estudos mais tranquilos, mais fáceis, e é o revisor dessas peças e cria peças fáceis para violão. O volume 2, Peças Fáceis para Violão, volume 2, já é uma coletânea de peças folclóricas do mundo inteiro. Em entrevista com Paulo Murilo, esse que é o sobrinho do compositor, ele me disse que o Mário Mascarenhas ele fez uma viagem para a Europa, e ele trouxe muito material escrito de composições folclóricas, né, da Europa como um todo, leste europeu e tudo mais. E aí ele trouxe para o Otton pegou e adaptou isso para o violão. Então esse Peças Fáceis volume 2 ele é mais difícil de achar um pouquinho, parece que ele não foi publicado, ou foi publicado, mas eles tiraram de circulação, não sei. Eu só sei que é um material muito interessante também do ponto de vista musicológico, né, para entender sobre várias músicas de várias regiões diferentes, folclóricas, né? Sonatina, Allegretto, Adagio e Allegro. Também, se eu não me engano, ali é década de 80 que foi publicada, porque está cortado ali. E a apostila Teoria Aplicada ao Violão, que é uma apostila datilografada, não publicada. Essa apostila também, eu me baseei nessa apostila para escrever o livro, e eu também fiz um artigo sobre essa apostila.
Essa apostila, o Otton, ele foi o último material assim de maior escopo que ele fez no final da vida, praticamente, né? Ele começou a construir, né? Ele criou ela na década de 80 e a cada ano ele reformulava essa apostila. Mas basicamente ela tem uma síntese de tablatura misturado com cifragem de música popular e partitura, né? É uma apostila que ele tenta fazer uma coisa bem completa, assim. Não ensinar somente violão, mas ensinar leitura, ensinar um pouco sobre história da música, tudo ao mesmo tempo, né? É uma apostila muito interessante, mas ela não foi publicada. Eu usei algumas das obras dessa apostila para no meu livro, que ainda está, igual eu disse a vocês, está em processo de edição e em breve vai ser publicado. Então, assim, o primeiro ponto foi fazer essa pesquisa bibliográfica, né? O segundo ponto, eu comecei a fazer entrevistas com familiares, amigos e ex-alunos do Otton. Por quê? Como eu disse a vocês, eu não tive a gente não tem muita coisa escrita sobre a vida mesmo do Otton, né? Quem foi Otton? Qual foi a sua formação? Como que ele aprendeu a tocar violão? Como que ele aprendeu a dar aula? Ele começou a dar aula a partir de algum professor, né? Então todas essas perguntas elas foram surgindo e eu comecei a fazer essas entrevistas com esses familiares e ex-alunos. Durante todo o mestrado e até um pouco antes, né, para escrever o projeto, eu comecei a fazer é, é, essas entrevistas. Algumas foram presenciais, outras foram via e-mail, né? Por causa da distância. E aí a maioria dessas pessoas aí foram alunos deles, alguns são familiares, tá? Me desculpem se eu esqueci de alguém, é porque é muita gente, mas claro, tem muito mais gente envolvida na pedagogia do professor Otton, não somente essas pessoas aí. E eu comecei, o terceiro ponto, né, da minha metodologia foi coletar fontes primárias. Como eu tive o privilégio de ter acesso aos familiares e aos ex-alunos que eram mais próximos do Otton, né, do professor Otton, eu tive acesso a fotografias, né, imagens do pedagogo, cartas que ele escrevia para alguns alunos, programas de recital que ele fazia com os alunos, festivais e concursos dos quais ele participou em vida, né? E cerca de 41 partituras manuscritas, né? Abarcando aí arranjos, adaptações e obras autorais para violão solo e duo. Essas partituras, todas elas estavam assim, cada um com alguém, né? Tinha uma peça que às vezes estava só com um aluno, alguns manuscritos que estavam com alguns familiares, então eu fui coletando isso com várias pessoas. Qual que é a proposta do meu livro, né? Eu vou falar um pouco do livro, depois eu vou falar um pouco também sobre a vida do professor Otton. A gente fala professor Otton porque todo mundo chama ele aqui assim, né? Todos os entrevistados a gente chama de professor Otton. Mas no meu livro eu tenho que me remeter a ele, às vezes, na maioria das vezes eu remeto ele como Neves, né? Porque é o último nome para citação. Mas também às vezes falo professor Otton também, escrevo professor Otton. Ele não é um método de violão. A proposta não era essa, porque o método de violão ele tem um objetivo claro, específico, ensinar violão, né? Como você vai aprender o violão através daquelas lições e tudo mais que está escrito ali, né? Como qualquer outro método de instrumento. Essa não era a nossa proposta. Eu conversando com o meu orientador, nós chegamos a essa conclusão, que nós não iríamos fazer um método de violão, mas sim a gente ia propor celebrar a vida e a obra de Otton da Rocha Neves, porque um personagem desse merecia, no nosso entendimento,
uma biografia mais aprofundada e mais detalhada sobre a sua vida e sobre a sua obra. Esse livro é a primeira obra que elucida a biografia pessoal e artística do compositor. A gente vai ver, né, na parte biográfica que o Otton ele era uma pessoa muito reservada, né, ele não gostava muito de exposição. O amor dele que ele tinha pela prática didática, pedagógica, era muito grande. Então ele incentivava muito os seus alunos, sabe? Ele escrevia arranjos, escrevia adaptações para violão, sempre com aquele objetivo de facilitar o entendimento e o aprendizado do aluno. Então isso era a marca maior é a marca maior de Otton da Rocha Neves. Contribuição para o ensino das práticas musicais pelas características didáticas visíveis nas obras apresentadas. Isso era uma coisa muito interessante, é uma coisa muito interessante que a gente pode notar nas obras do Otton. Esse didatismo, né, é muito presente, né, sempre com o objetivo de facilitar o aprendizado do aluno. Então, às vezes, ele não coloca muitas vozes, sabe? Ele coloca lá o violão a 2 vozes, porque ele dizia que um baixo bem elaborado substitui um acorde. Então, assim, a melodia, a harmonia se evidenciava pela melodia e pelas notas do baixo, né? Então, ele era muito comedido em colocar muita nota. Ele queria aquela textura mais clara possível para o aluno entender, né, auditivamente, musicalmente, e para quem fosse ouvir também pudesse entender aquilo de uma forma mais clara. É um compositor essencialmente clássico, né, na minha visão. Contribuição para o aumento do repertório violonístico brasileiro, com obras, né, exclusivamente inéditas, podendo ser aplicada à performance e ao ensino. Então, são obras, nesse livro, né, que eu estou propondo, né, em publicar e demonstrar ele, né, são obras inéditas, todas elas. Elas estavam guardadas, né, em manuscritos. Alguns dos ex-alunos conheciam, né, mas somente. Agora a minha proposta de certa forma, reverberar isso para a comunidade. A estrutura do livro, né? Falar um pouco sobre a estrutura. A parte 1 é a biografia de Otton da Rocha Neves, né? Que eu falo quem foi Otton, onde que ele nasceu, por onde ele andou, quais foram as suas influências musicais, com quem que ele aprendeu o violão, como que ele toca, qual que era a maneira que ele escrevia e que ele tocava. E um catálogo de imagens, né, para poder assim ilustrar a vida dele, né, onde ele passou e tudo mais. E dos seus familiares também. A parte 2, a parte 1, qualquer pessoa, né, que esteja ligada à música ou não, ela entende, né? Ela vai pegar ali e vai ler, né, porque não é tão específico. A parte 2 já é uma parte mais específica. O objetivo do livro é também ajudar na prática pedagógica de professores, né? E também ajudar no conhecimento de novas obras para alunos, tá? Porque são obras inéditas. Então é um livro que serve tanto para professores de violão quanto alunos de violão, seja dos conservatórios, seja de escolas de música, ou seja de professor particular de violão, né, que tem alunos também. Então, no início, né, da parte 2, a gente tem um glossário de termos musicais e violonísticos. Né? É um glossário assim, para falar, né, o que é legato, o que é arpejo, para ajudar tanto o professor quanto o aluno nesse entendimento aí, desses termos. E logo em seguida vem uma antologia de obras, né, do compositor. Essa antologia, né, é uma compilação, né? Não são todas as obras, porque ficaria um livro muito grande. Então a gente escolheu baseando assim em critérios didáticos pré-estabelecidos para poder formar essa antologia. A parte 3 é a catalogação de obras de Otton da Rocha Neves. Tudo que ele produziu durante a vida dele, né?
São cerca de 330 e poucas obras que ele produziu, mesmo contando as publicadas e as não publicadas. Pode ser que existam mais coisas por aí, né? Mas eu não tive acesso a tudo, né? Porque a pesquisa de mestrado ela é muito curta, né? Ela é 2 anos e tinha gente que podia fazer por até 1 ano e meio. Então, às vezes, não dá pra gente ir muito a fundo, né? no baú aí. Vamos à próxima. Então, a parte 1, biografia de Otton da Rocha Neves, eu vou explanar aqui um pouquinho para vocês, rapidamente, sobre a vida dele, né? O Otton nasceu, né, em Rio Novo, Minas Gerais, em 1924, né? A primeira metade do século XX aí. Ele era filho do Manuel de Souza Neves, que era maestro de banda e de orquestra, e da Alta da Rocha Neves, que era irmã do Mário Mascarenhas, que é esse importante editor musical e de data, né? Então a gente percebe que o Otton ele nasce numa família muito musical, né? O maestro Manuel, ele trabalhava também na antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, acho que é isso, Estrada de Ferro Central do Brasil. É porque depois passou a Rede Ferroviária Federal, né? E depois teve concessões e tudo mais. Então eles ficavam rodando, né? Principalmente aqui essa região do sul, do sudeste de Minas, que faz divisa com o estado do Rio, né? E eu já tinha falado, né, que ele era sobrinho do Mário Mascarenhas, né? Por parte de mãe. Essa é uma foto que está no meu livro. O maestro Manuel, que é o pai dele, ele está com o arco do violino voltado para baixo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí. Essa é uma Orquestra Neves, de um teatro lá em Sapucaia. Essa foto ela data de 1920. Então você percebe assim, o pai do Otton, né, ele era maestro, né? Então ele estava inserido nesse contexto musical muito vivo, né, de estar tocando, de estar regendo o tempo todo. O professor Otton ele era o mais velho dos nove irmãos. Desculpa, noves ali. Passou parte da sua infância em Juiz de Fora e se mudou com sua família aos 12 anos para o Rio de Janeiro. Então você percebe que a família é bem errante, né? Ela está sempre em mudança por causa desse trabalho que o maestro Manuel fazia na rede ferroviária, né? Então ele nasce em Rio Novo, passa parte da vida em Juiz de Fora e aos 12 anos já vai para o Rio de Janeiro, capital. Então aqui, ó, da direita para a esquerda, o Otton é o maior. Isso aí é uma foto que está também no livro. Ele da direita para a esquerda, o Otton é o maior e os outros são os irmãos dele. Ganhou o seu primeiro violão em meados da década de 40. E lá ele, no Rio de Janeiro, né, ele morou em alguns bairros, né, Cascadura, Madureira. Teve um rápido contato com um professor de violão mais ou menos nessa época, quando ele já muda para o Rio. Nas minhas pesquisas, a gente não conseguiu identificar que professor de violão era esse. É um professor anônimo, assim, a gente não sabe quem que é. Aí eu relato no meu livro que o maestro Manuel ele pede orientação a Vila Lobos, porque ele tinha, como ele era regente, ele tinha uma certa proximidade com Vila Lobos. E ele estava preocupado com a escolha do filho, né, pelo violão, né? Porque o violão não era considerado um instrumento maior, assim, era considerado um instrumento vinculado à boemia, né? E não era considerado um instrumento igual o piano ou o violino. E aí o Villa-Lobos falou assim, ó, vê o que ele está estudando. Aí
o Manuel, o pai do Otton, viu que ele estava estudando um método do Carcasse, Opus 59. Aí ele falou com o Villa-Lobos e falou, não, então ele está num bom caminho. Aí ele deixou, o pai do Otton deixou ele estudar violão, não ficou tão preocupado mais porque o Villa-Lobos validou o que ele estava estudando, que era um método, né, muito famoso, o Opus 59 do Matteo Carcasse, que é um pedagogo do violão, né, italiano. Aqui a gente tem o Otton tocando violão e o seu irmão no violino. Isso é década de 40, por aí, em meados da década de 40. A gente não conseguiu precisar muito a data. O Otton orientou conjuntos regionais de choro, né? Os músicos já sentiam que ele tinha uma veia didática nessa época. E eles procuravam o Otton para pedir orientação sobre como tocar choro. O Otton tocou na Rádio Mairink Veiga, uma rádio importante, né, do Rio de Janeiro, na época. Conheceu Dilermando Reis na ocasião, que é um importante intérprete também do violão, né? E teve contato com Oswaldo Soares, que foi discípulo da Josefina Robledo, que foi discípula de Tárrega, né? Da escola de Tárrega, que é uma importante escola de violão que a gente tem, que o Otton vai beber da fonte. Ele trabalhou na antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, mudou-se para Três Rios em 57, então ele sai do Rio de Janeiro, né? E vai para Três Rios. Três Rios é uma cidade que faz divisa com o estado de Minas, no sudeste aqui de Minas, muito perto de Juiz de Fora. Lá ele tocou na rádio da cidade, no programa Dedos que Falam, acompanhando a sua irmã cantora Cecília da Rocha Neves. Então, assim, a gente tem muitos, os irmãos do Otton, eles eram muito ligados à música. Às vezes, cada um se enveredava para algum tipo de instrumento, assim. Um comportamento recorrente do Otton é que ele estava sempre com violão nessa época. Tocando, experimentando digitação, escrevendo arranjo, né? Às vezes os irmãos dele saíam, eles moravam juntos e eles saíam para, né, a rua para jogar bola, e quando voltava, saía, ele estava com violão, quando voltava ele ainda estava com violão na mão, sempre tocando, o tempo todo. Essa aí é uma carteira, né, de trabalho dele, está no meu livro também, em 1952, Estrada de Ferro Central do Brasil. Casou-se com Júlia Correia Pinta em 1958 e mudou-se para Juiz de Fora. Em 1958 ele muda para Juiz de Fora e aí se estabelece aqui até o final da vida dele, né? Quando ele muda, ele conhece o Lauro Cataldi, que é um violonista popular aqui, que era muito conhecido na época. E o Lauro convidou ele para tocar na rádio PRB3, que era uma rádio também antiga aqui na cidade. E o Otton tocava um repertório mais clássico e o Lauro Cataldi um repertório mais popular. Morou em 3 endereços e aposentou da rede ferroviária em 1973. Quando ele aposenta da rede ferroviária em 73, ele começa a se dedicar ao que ele mais gostava na vida, que era lecionar. Ele era, assim, um autêntico e exímio professor de violão. Ele passou a experimentar aí uma rotina de 40 horas semanais como professor. Então ele começou a lecionar na casa dele mesmo, né? E frequentava gente de tudo quanto é lugar, né? Não só de Juiz de Fora, mas do entorno da zona da Mata Mineira toda.
O que ele mais gostava de fazer, né, era elaborar o material didático. E nos endereços, no último endereço que ele morou, ele tinha uma máquina de escrever que ficava numa mesa exclusiva só para ela, e ele reproduzia esse material didático no mimeógrafo a álcool, né? Então isso era uma coisa muito recorrente, né? Ele escrevia muito e reproduzia isso para dar para os seus alunos. Ele fazia isso também como um exercício, enquanto compositor, enquanto arranjador também. Muita coisa ele fazia como exercício, e sempre com um porquê, né? Por que eu estou escrevendo isso e te dando? Porque é palatável, porque é agradável aos ouvidos, mas também é porque a gente quer que você toque na primeira posição do violão, né? Então tinha um, assim, um critério didático já pré-estabelecido. Tinha muito gosto em lecionar, em elaborar material didático e tinha uma bela caligrafia musical. Isso era uma coisa que os meus entrevistados, né, eles enchiam a boca para falar do quanto que a caligrafia dele era bonita, né? Ele gostava de escrever, de desenhar e tudo mais. Era um exímio professor. Então, na década de 60, ele já estava em Juiz de Fora, ele muda para Juiz de Fora em 58. Na década de 60, o Mário Mascarenhas chama ele. Percebe que ele tem uma veia bem assim acentuada para a pedagogia do violão, chama ele para integrar a coleção Mascarenhas para violão. Ele foi o revisor das obras e criador das digitações, e o compositor delas também. No Peças Fáceis, ele é só o revisor, porque são peças de outros compositores, né? Então, essa aí é a capa, Método para Violão Guitarra Espanhola, elaborado pelo professor Otton da Rocha Neves. Primeiro ao terceiro ano básico preliminar, coleção Mascarenhas para violão. Essa capa aí, esse método, né, ele data de meados de 1966, tá? E esse é o Peças Fáceis para violão, também, elaborado pelo professor Otton da Rocha Neves. Locais onde ele lecionou aqui em Juiz de Fora, né? Em Juiz de Fora, na década de 60, a gente tinha um Conservatório Brasileiro de Música, que era vinculado ao Conservatório Brasileiro de Música do Rio de Janeiro, mas tinha um departamento dele aqui em Juiz de Fora. Tá? Lecionou na Escola Pro Música também, no Colégio Santa Catarina e no Colégio Gramber. Preparou professores para atuarem no curso de violão do Conservatório Estadual de Música AID França-Americano. O curso de violão ele é inaugurado aqui no Conservatório de Juiz de Fora em 1976. E eu tive o privilégio de poder ter aula com a primeira professora, com uma das primeiras professoras do curso, que é a Denise Coimbra, e ela foi aluna do Otton. O Otton ele preparou a Denise para poder dar aulas em 76, 77, no curso de violão. Ele que orientou a Denise na época. Essa é a fachada atual do conservatório, aqui de Juiz de Fora. Funcionou em vários endereços antes. Esse endereço aí, se eu não me engano, é desde 2001 até hoje. E nós temos cerca de 3.000 alunos aí no conservatório atualmente. Em 1983, o Otton ele fundou o Cordas e Canto, que é uma escola de música, né? Que ele estava com muitos alunos, né? Tinha muitos alunos em casa, e aí ele fala, não, agora a gente tem que ter um local específico para a gente dar aula para esses alunos que estão procurando a gente o tempo todo, que estão me procurando, né? Então ele funda.
Ele funcionava no edifício Top Center, esse edifício aí, tudo isso aí tá no meu livro. E esse era um emblema do Cordas e Canto, Centro Musical. Ele promovia recitais de alunos 2 vezes ao ano. O Otton, depois que ele começou a ter muito mais aluno, ele começou a promover os recitais desses alunos. E ele não gostava muito de se apresentar, né? Mas ele gostava muito de incentivar os alunos. Não, você vai tocar e tal, eu acompanho. Aí acompanhava os alunos, né? Ensinava alongamento para a mão, para os braços e tudo mais. E estava sempre com eles o tempo todo, incentivando, estimulando. Alguns desses recitais, né, a maioria deles, na verdade, acontecia no Anfiteatro Pro Música na década de 70 e 80. Hoje, esse anfiteatro ele pertence à Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora. E ele também fez alguns recitais no EPAMIG, Instituto de Laticínios Cândido Toches, com esses alunos. Essa aí é a fachada do Anfiteatro Pro Música da universidade, hoje vinculado à universidade. E essa é a fachada do Instituto, o EPAMIG, né? Instituto de Laticínios Cândido Toches. Esse era um concerto, né? Aí a gente tem o Manuel de Souza Neves, violonista, que é o irmão mais novo do Otton. Ele é violonista e ele acompanhava a irmã dele, Cecília da Rocha Neves, que era cantora. Então eles vinham, né, do Rio de Janeiro para poder dar os recitais aqui no Pro Música. Dia 11 de outubro de 1980. A pianista, tem uma pianista ali no último nome, se vocês verem, observarem, Terezinha da Rocha Neves Ferreira, que também era irmã do Otton. Então você vê que é uma família de músicos atuantes, né? O Otton ele se enveredou muito mais para o caminho da educação musical do que da performance. Os irmãos dele, né, usavam o conhecimento que era deixado por Otton para eles e iam para a área da performance. Conservatório Brasileiro de Música, Departamento de Juiz de Fora, audição de violão dos alunos do professor Otton. E aí eram muitos alunos, sabe? Questão de 15 a 20 alunos por recital, né? Cada um apresentava 2 obras em geral, 2, 3 obras. Então era uma coisa muito viva, né, nessa época, né? As influências do Otton, o Otton ele era ligado assim, ele teve uma influência, né? Pai era maestro de banda e de orquestra, e ele teve uma influência da música clássica, né? Período clássico, barroco, romântico, mas ele também gostava de música popular, né? E temas de filmes, ele fez muito arranjos para temas de filmes que eram da época assim, né? Então, choro, tango, valsa, serestas, temas de filmes, tudo isso ele fazia arranjos e adaptações para violão. A maioria das vezes era para violão, grande maioria. Obras barrocas, clássicas e românticas, canônicas, né? As obras mais tradicionais, né? Mais conhecidas. E o método Opus 59 do Martel Carcasse e a Escola de Tárrega do Oswaldo Soares. Esses métodos, né? Foi o que ele teve um dos métodos que ele teve de maior influência na metodologia didática dele. Isaías Sávio e Dilermando Reis, né? Isaías Sávio, uruguaio, é radicado no Brasil, é um importante pedagogo para o violão brasileiro, né? Ele funda, né, a cadeira de violão no Conservatório Dramático Musical de São Paulo, se eu não me engano, em 1947. Então a gente tem o primeiro curso de violão no Brasil em 1947, em São Paulo. Isaías Sávio, ele é uruguaio, mas ele começou esse processo de começar a fazer arranjo e adaptação para violão. Porque as pessoas não conheciam muito violão, conheciam muito mais piano e violino. Vamos começar a fazer arranjo e adaptação?
para popularizar, né, o violão, para as pessoas começarem a conhecer e tomar gosto, né? E também como uma prática didática mesmo, né? Como uma prática didática para poder cativar os alunos, né? E ensinar melhor os alunos. Então, o Isaías Sávio começa com isso. Ele tem vários métodos com arranjos e adaptações. Dilermando Reis era uma influência para o Otton, enquanto intérprete do violão. Ele gostava muito do Dilermando. E o Dilermando tocava violão com corda de aço, né? Tocava peças mais clássicas, digamos assim, com corda de aço. E tinha uma sonoridade bem peculiar, né? O violão do Dilermando Reis. Então, o Otton tinha esse gosto por produzir arranjos, né, e por criar adaptações do piano, por exemplo, para o violão. Ele adorava fazer isso. Então, Turíbio Santos, né, o grande violonista que a gente tem aí no Brasil. Maria Luísa Anido, também sempre foi uma intérprete do violão para ele. Do Abreu, do Assad. Ele levava os alunos dele, né, para poder assistir recitais dessas figuras, né, dessas personalidades artísticas de muita importância no nosso país. Esse é o Cine Central, aqui em Juiz de Fora. Ele hoje também pertence à Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, na época, essas pessoas vinham fazer os recitais aqui. Esse é o método que eu tive acesso com o Paulo Murilo, sobrinho do Otton. É o método Opus 59 no Matteo Carcassi. A data aí, né? A gente aí tá escrito lembrança do titio Mário para o Tonzinho e Newton. Tonzinho é como o Otton era chamado pelos seus familiares, né? Intimamente. E Newton era o irmão, né, do Otton também. E a data é de 23 de junho de 1939. Então ele recebe esse método aí já em 1939, né? Bem antigo. O didatismo presente, né, na personalidade do Otton, uma sonoridade do violão clara e limpa. Os ex-alunos dele sempre me falaram muito isso, que ele tocava de uma forma muito clara, muito limpa, muito polida. Ele sempre procurava criar digitações eficientes. A digitação ela é muito particular do violonista, assim como outros instrumentistas, né? Digitação de violino, digitação do pianista e tudo mais. Mas o objetivo da digitação é esse, é facilitar também e deixar o trecho mais musical, né? Então ele repetia muito, né, a definição dele, definição assim da vida dele. Um baixo bem elaborado substitui qualquer acorde. Então é uma coisa que ele está sempre falando com os alunos, explicando aos alunos, né? Se você quiser fazer um arranjo, uma adaptação, você tem que entender que você tem que ter uma linha melódica de baixo evidente, proeminente. Isso vai substituir qualquer acorde. Isso você faz um arranjo, uma adaptação a duas vozes e fica muito interessante para o violão. Isso já é muito difícil, né, para o aluno iniciante, mas para o professor que está ali, né, isso é um exercício também de escrita. Bordões soltos, né, ele evitava mexer em afinação, né, ele gostava de deixar o violão na afinação mesmo tradicional. Porque se um aluno começar, toca uma peça, aí a outra obra que ele for tocar, ele tiver que desafinar, ele pode ficar nervoso, ele pode não afinar direito. Então, ele preferia deixar a afinação original. Tanto é que tem um arranjo dele, agora eu lembrei aqui, Sons de Carrilhões. Esse arranjo, ele tem um arranjo dele que todo violonista deve saber, né? O Som de Carrilhões é afinado com a sexta corda em Ré. Ele transpõe isso para Mi maior, então ele toca em Mi.
os sons de carrilhões. É um exercício, né? Fica bem mais agudo, mas é interessante. Tonalidades preferidas, né? Dó, Ré maior e menor, Mi maior e Mi menor, Sol, Lá maior e Lá menor. Então, assim, o Otton ele falece em 18 de fevereiro de 1991, né? O livro conta muito mais sobre isso, né? Eu estou só dando um panorama para vocês entenderem mais ou menos essa questão cronológica, né? Por onde ele passou, o que, que ele fez, mais ou menos, para vocês terem essa noção. Mas ele falece em 1991. Deixou a vida produtiva produzindo, né? Na manhã, né, antes do falecimento, ele ainda tinha passado no Cordas e Canto e tinha escrevido, né, feito um trabalho de adaptação de uma obra de Bach para violão. Então ele estava o tempo todo produzindo, o tempo todo escrevendo. Era um amor que ele tinha pela escrita. Isso é uma coisa muito interessante, né? Ele tinha esse amor, esse zelo pela escrita, né? Esse gosto, né? Muito apurado pela escrita e por lecionar, né? No final da vida, eu acho que estava mais ainda focado na escrita. Adaptações de obras para o violão de Bach, né, foram seus últimos manuscritos, né? Tem um trecho de um vídeo que o Paulo Murilo e a Denise Coimbra filmaram da última da sala dele depois do falecimento dele, e aí eu tirei um print, né, uma foto e dessa partitura e coloquei no livro também desse manuscrito aí. Otton deixou um legado para o violão mineiro, né? Ele orientou os professores nos cursos iniciais de violão na década de 70 no Conservatório de Juiz de Fora. Eu acredito que ele não, eu não sei, eu acho que ele deu aula no Conservatório Estadual, mas por um breve período de tempo, porque ele era ligado ao Conservatório Brasileiro. E lá ele já tinha muitos alunos. Além do Conservatório Brasileiro, ele tinha alunos particulares. Depois se tornou cordas e canto. Quer dizer, ele tinha muito aluno. Então, muitos professores procuravam ele para pedir orientação. O que eu dou para o meu aluno aqui? Eu tenho um método do Carcasse, eu tenho as obras do Villa Lobos, eu tenho o método do Fernando Sor, mas isso aqui é muito para o meu aluno iniciante que está chegando, é muito para o meu aluno que é criança, né? Aí o outro, não, calma, vamos fazer o seguinte, ó, vem cá que eu vou te explicar. Aí ele, entendeu? Ele explicava, aí ele cedia alguns arranjos, ele produzia esses arranjos e essas adaptações. Então ele orientou esses profissionais até o final da vida dele, que davam aula no conservatório de Juiz de Fora. Muitos deles dão até hoje. Né? Criou o status de professor de violão na região que antes não existia. Isso é uma coisa interessante. Né? Essa ideia do professor de violão que possa ser respeitado como professor de violão, que tenha bagagem, que tenha conteúdo, sabe? Que ele possa ser respeitado e valorizado, entendeu? Para passar isso para os alunos e, de certa forma, para a sociedade em geral. Então, ele criou isso. Antes não existia. Então, quem foi aluno de Otton da Rocha Neves teve bagagem e hoje é respeitado como professor, como tal. Compôs e arranjou diversas obras, né, para o violão, disponibilizando material a alunos e professores. Ele era um professor que tinha, ele era muito doado, né? Ele era muito generoso. Então ele não falava assim, não, isso aqui eu escrevi, eu vou pegar essa adaptação aqui que eu escrevi e vou publicar e depois você compra. Não, não era assim, né? O aluno chegava, o professor chegava para pegar a orientação com ele escrevia, não, tá aqui, entendeu? Ele cedia esse material, né?
Agora eu vou falar um pouco da parte 2, que é a antologia de obras de Otton da Rocha Neves. Parte 2 do meu livro, né, como eu disse no início, ela é mais focada, sabe? Ela é mais específica, né? Como no mestrado e doutorado, stricto sensu, né? Em sentido estrito. É mais fechado, mais focado. Então, é a parte mais técnica, né? Onde mais o professor de violão vai dominar, vai entender mais, e o aluno vai compreendendo a partir do que o professor está passando ali. Então, conta inicialmente com um glossário de termos musicais e violonísticos, né? Justamente para auxiliar o professor e o aluno no conhecimento de alguns termos, né? Por exemplo, o que é um acento, o que é um arpejo, o que é uma pestana, tudo isso está aí na antologia de obra, no glossário, né? Isso não é nada do Otton, isso foi uma ideia que eu tive junto com o meu orientador, isso não está ligado ao Otton, apesar de que ele instruía assim, os alunos dele. Mas no livro isso não faz parte da obra dele. A antologia, quer dizer, essa compilação desse material, dessas obras, né, do professor Otton, foram baseadas nos manuscritos, né, que eu tive acesso, igual eu falei no início. E eu fiz uso da apostila Teoria Aplicada ao Violão, datada de 1990. Mas essa apostila, como eu havia dito, desde 1980 ela era sempre era reformulada, né, a cada ano. Tinha coisa que o professor Otton colocava, tinha coisa que ele tirava, era muito assim, né? Como todo bom professor faz, né? Todo ano. Ele reavalia o conteúdo dado o tempo todo, né? Digitações particular do violonista, né? Definições e dicas técnicas musicais que foram criadas por mim nessas obras. Então, assim, as obras estão mantidas intactas do professor Otton, né? Eu não mexi em nada, mas eu construí digitações, né? Que ao meu ver é uma coisa muito particular, né? Digitação que funciona, que na minha visão funciona para mim e que vai funcionar para o aluno. E as definições de algumas músicas e dicas técnicas musicais, eu me baseei nesse livro aí, A Guitarra Renascentista, de um musicólogo e pedagogo do violão inglês, Frederick Noad. Ele geralmente dá dicas assim, de como você tocar melhor em determinada passagem da partitura. E aí eu peguei essa influência e falei, boa ideia, vou usar isso no meu livro também. O programa que eu utilizei foi o MuseScore 3, é um programa de edição de partitura gratuito, então é fácil de usar, é intuitivo. Essa é a capa da apostila Teoria Aplicada ao Violão, ela está digitalizada aí, né? Mas ele reproduzia esse material em mimeógrafo. Capítulo 1, Repertório de Iniciação. Eu dividi a parte 2 do meu livro em 3 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O capítulo 1 é o repertório de iniciação, o capítulo 2 é o repertório intermediário e o capítulo 3 repertório avançado. Para cada capítulo, a gente definiu alguns critérios, né? Pegando as obras do Otton, o que a gente pode usar com um aluno aqui para esse aluno desenvolver, evoluir, né, no violão. Então, primeira coisa, o capítulo 1 são duos de violão. Então, você tem o violão 1 e o violão 2, né, que estão tocando juntos. Geralmente, o violão 1 o aluno está fazendo, o violão 2 o professor está fazendo, né? Então, aí o aluno já começa a ter uma experiência de tocar junto e de se socializar e de aprender a ouvir, né, outras vozes. Isso já é um critério didático estabelecido. O segundo critério, mais técnico, é sobre o toque com apoio,
né? A gente tem basicamente na mão direita do violão a técnica do apoiano e do sem apoio. Então, o apoio vai ser aqui para dar uma certa segurança maior, estabilidade maior para a mão do aluno, para a mão não ficar pulando e ele evitar de errar ou tocar errado alguma nota. Leitura, né? Não é um método de violão, mas ele está trabalhando leitura, o professor está trabalhando leitura com esse repertório. E as notas naturais, né? Na primeira posição e quinta posição do instrumento. Então, por exemplo, as notas naturais que a gente tem aqui na primeira posição, só para dar um exemplo rápido, primeira posição, dedo 1 na primeira casa, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? E na quinta posição. Então, isso tudo para ele conhecer, porque aqui tem a mesma nota que aqui na primeira. Então, o aluno tem que começar a perceber que existem mesmas notas em diferentes posições do violão. Isso que é a grande dificuldade do violão. Então, aí a gente tem um exemplo do mini estudo 3. Vocês percebem que o violão 1 tem as notas longas, né? Aí, Mi, Fá, Si, Dó, né? Vou tocar para vocês só para vocês verem, né? Ó. Fá. E o violão 2. Eu toquei o 2 e o 1, né? Mas aí ele está dividindo as vozes. É até bom para o aluno começar a ter consciência na hora que ele for tocar uma coisa, duas vozes. Ele começa a ter consciência do que está tocando na melodia principal e do que está tocando no baixo. Aprende a ouvir essa espacialidade, né? A duas vozes. O capítulo 2, repertório intermediário, a gente já começa a trabalhar o toque sem apoio, que é um pouco mais complexo, né? Só que o aluno, a gente parte do princípio que ele já não é tão iniciante assim. Então, ele já pode começar a desenvolver esse toque sem apoio. Leitura já a duas vozes. E é violão solo, né? A gente está trabalhando com violão solo. E compreensão da digitação topográfica. São termos assim muito técnicos, muito específicos. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes, mas digitação topográfica é basicamente você colocar um dedo em cada corda aqui para você ter uma certa estabilidade da mão, sabe? Quando você vai tocar o violão. Então, a gente tem a dança húngara aí, tá um pouco cortado ali, eu vou tentar tocar para vocês. Mesmo que seja só um iniciozinho, essa é uma peça do professor Otton, né? E assim vai, porque tá cortada ali a segunda parte, mas... E aí tem as dicas, né? Mantenha o dedo A, anelo A, encostado na primeira corda para estabilizar a mão direita. Mantenha a digitação topográfica sempre que possível. Isso tudo é para o professor também falando para o aluno, né? E assim vai. Capítulo 3, avançado, posições um pouco mais altas, né, do violão.
essa é uma música, né? A Seresta, uma música do Otton. Conteúdos técnicos e musicais avançados, como campanelas, rasgueados, quiálteras de diferentes tempos, tema e variação e outros. Então tem mais coisas aí para trabalhar com o aluno avançado. Essa é uma peça inédita do Otton, o Choro Bate-Papo, e eu vou tocar só um trechinho para vocês. Essa peça ela tem várias dicas, assim, sabe? Pro aluno poder tocar ela com mais desenvoltura, né? Sem muita dificuldade, porque ela tem umas questões, assim, técnicas um pouco mais difíceis. Eu vou tocar um trechinho para vocês, só para vocês ouvirem o bate-papo. Assim vai. Só um trechinho, porque tocar assim frio, assim, sem aquecer antes, é um pouco complicado. Mas então a gente tem assim, tem as dicas, né? Choro bate-papo, dica A, mudança de posição, assim, tem uns exercícios, né? Por exemplo, objetivo, trabalhar a repetição do dedo A em cordas diferentes, né? Então, quando a gente tem esse tipo de desenho, né, na mão direita, sai da primeira corda e vem para a segunda, sabe? Então aí tem um exercício ali, né? A gente treina em cordas soltas. Por exemplo, cromatizando a sexta ou a quinta corda. Ou cromatizar, né, a letra B, cromatizar a primeira e segunda corda para trabalhar a repetição do dedo A. Então, cromatizar a primeira corda. Ou segunda corda, né? Enfim, e assim por diante. E a dica C, por exemplo, né? Aumentar a independência do dedo polegar, né? Porque a gente tem um problema muito quando a gente toca vários dedos, né, ao mesmo tempo aqui nas cordas, a gente tem um problema de dependência. Quando um dedo toca, o outro geralmente vai junto. Então, né? Então, por exemplo, ali na letra C, né?
tocar essa parte da música. Então, tudo isso para ajudar, é o que a gente chama de técnica aplicada, né? Técnica pura e aplicada. A gente está tirando uma parte da música para trabalhar aquela dificuldade com um elemento daquela música. Isso é técnica aplicada, que a gente chama, né? Mas isso assim, o aluno que está iniciando aqui já é avançado, né? Não necessariamente precisa de entender tudo que está ali. É importante que o professor, isso é para auxiliar o professor, né? Então aqui, o bate-papo também, né, tem essa definição, essa obra inédita de Neves, Sem Data é um Choro. Esse gênero é considerado uma das primeiras manifestações da música popular urbana instrumental no Brasil. Sofreu influência europeia através de formas musicais como o rondó e as danças como a polca, assim como instrumentos como flauta e violão, aos quais foi acrescentado o ritmo sincopado dos batuques dos afro-brasileiros no final do século XIX. Então, tudo isso foi um trabalho que eu fiz também, de pesquisa musicológica, né, do termo, o que significa um choro, o que significa uma seresta, o que significa uma valsa, né, tudo mais. Então, tudo isso está presente no livro. A parte 3 é a parte do livro que corresponde a uma catalogação de todas as obras que eu tive acesso do professor Otton. Fundamentação, manuscritos inéditos e obras publicadas. E eu peguei como exemplo os catálogos de Almeida Prado e Francisco Mignone, e a fonte da Academia Brasileira de Música. Foram um total de 348 obras catalogadas. Então a gente tem muita coisa do Otton, né? Aí, no meu livro só tem 41 obras. Então a gente tem muita coisa já publicada também, né? Obras autorais de Otton da Rocha Neves, catalogação de obras. Então aí vem o título, né? O instrumental, a data e a fonte de onde que eu peguei. Anexo, em seguida, obras manuscritas, o final do livro. Essa é a Seresta Valsa de Otton da Rocha Neves. É uma peça que eu peguei com Cildo Galdereto, um ex-aluno do Otton e ex-professor aposentado, né, no nosso Conservatório Estadual de Música aqui de Juiz de Fora, aí de França americano. O Cildo Galdereto, ele tinha esse manuscrito. Era o único aluno que tinha. Então, provavelmente, o Otton deve ter dedicado a ele de alguma forma. Eu ainda tenho que pesquisar sobre isso, mas enfim, né? Mas é uma peça muito bonita também, é uma seresta, uma valsa, né? Então eu agradeço muito a oportunidade de poder estar participando aqui desse evento importante, né? Desse encontro dos 12 conservatórios. Eu espero poder contribuir, né, com o ensino, né, com a didática do violão, né, que é mais a minha área, né, mas está dentro, né, da área da música, né, com o ensino da música. E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao tema dessa palestra ou a questão do livro também, né, da minha publicação e de posterior venda, vocês podem me mandar entrar em contato, tá? Tá aí o meu e-mail e o meu telefone, WhatsApp, e qualquer coisa vocês podem entrar em contato. O livro ele vai ser publicado em breve, ele está no processo final de edição, né? E aí eu vou avisando a vocês. Então eu agradeço, em nome da direção, né? Gostaria de agradecer todos os conservatórios
e que esse encontro seja muito proveitoso para todos nós. Então, muito obrigado e até uma próxima. Um abraço.